Gustavo, acho que está gravando agora. Ah, você que começou, Pietra? A Pietra que começou. Bom, bem, obrigado por ter lembrado. Bem, pessoal, a partir de agora nós estamos sendo gravados. Eu fiz uma apresentação inicial aqui que não ficou gravada, mas obrigado pela lembrança. Como eu disse, esse curso vai ter um viés bastante pragmático, né? Eu fiz uma apresentação bastante sumária do cronograma, que são 11 aulas a partir de hoje. Nós vamos ter análise de recursos em espécie e também das ações de impugnação autônoma. E, quem não me conhece, meu nome é Andrei Borges Mendonça, fui orientando o professor Gustavo, o ano passado defendi meu doutorado, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou só repetindo um pouquinho, pessoal, desculpem os que estão aqui presentes, porque eu tinha me esquecido de gravar, na verdade eu não saberia gravar aqui. Eu fiz uma pequena apresentação para a gente, então, basicamente, o viés é pragmático e toda semana vão ser enviados casos práticos para vocês, que devem ser enviados, colocados no Moodle até a quinta-feira à noite. E vocês devem se organizar em grupos de 5 para responder e fazer esses casos práticos. Tá bom? Bem, pessoal, vamos... como eu disse para vocês, o professor Gustavo pediu para eu já começar a... Deixa eu só ver aqui, deixa eu só fazer de novo aqui, que eu não sei por que eu vou apresentar de novo aqui, porque eu não sei por que tinha parado. Vamos lá. Agora sim, acho que vocês vão começar a ver agora a apresentação. Estão vendo? Vocês estão vendo a apresentação? Eu estou vendo sim, professor. Tá, obrigado, viu, gente? Então, basicamente, como eu disse para vocês, nós vamos começar hoje com apelação, tá? Inclusive, aqui esse é o livro do professor Gustavo, tá? Manual de Recursos Penais, e que ele é o livro mais atualizado e profundo sobre esse tema de recurso. Eu sugiro bastante que vocês leiam, mas também o curso de processo penal dele está bastante atualizado. E o livro da professora Ada, essa minha edição é bastante antiga, na época que eu ainda era aluno aí da faculdade, olha, 2000, tá bem antiguinho, todo limpo, todo grifado. E hoje nós vamos começar, pessoal, com a apelação. Bem, a apelação, ele é o recurso ordinário por excelência no processo penal. Ele faz, às vezes, né, então, aquele recurso ordinário, porque é aquele que impugna toda a matéria de fato e de direito, em geral, contra sentenças. Tá? A regra, então, a apelação é o recurso no processo penal, a gente usa para impugnar as sentenças de absolvição e de condenação. A gente vai ver que vai além a apelação disso. Mas essa numa primeira aproximação, é o recurso por excelência nesse sentido, de que é o primeiro que é utilizado contra esse tipo de decisão, sentença. Sentença Andrei, com que licença. julga o mérito. Pois não. Perdão pela interrupção, eu gostaria de confirmar se o professor libera os slides no Moodle. Eu não tenho acesso ao Moodle, mas eu mando para o professor Gustavo pedir para ele colocar. Eu não sei porque eu não consigo ainda, eu perdi o e-mail. Na verdade, depois que você faz o doutorado, eles tiram o e-mail USP, então eu não estou conseguindo acessar, mas eu vou pedir para o professor Gustavo colocar. São mais, na verdade, orientações, mas eu coloco sim, eu ia mandar para o professor Gustavo. Fiquem à vontade, pessoal, podem me interromper a qualquer momento, até porque eu não estou vendo o chat. Eu que agradeço. Basicamente, a apelação ela está disciplinada nesses dispositivos, artigo 593 a 603, depois do recurso em sentido estrito, tá? Primeiro trata do recurso em sentido estrito, depois da apelação. É importante vocês saberem que na Lei 9.099, a Lei 9.099 é que trata dos juizados especiais criminais. Nessa lei, há disciplina própria da apelação. Eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco, mas é só o primeiro ponto que vocês têm que saber, é que há algumas regras especiais que afastam a regra da apelação. Então, caiu lá, num caso concreto, você está lidando com Lei 9.099, alerta, não vou usar o regime do CPP, vou usar o regime da Lei 9.099. Andrei, só para eu lembrar, quando é que eu uso a Lei 9.099? Para aqueles crimes de menor potencial ofensivo, que a pena máxima vai até 2 anos. Então, pena máxima até 2 anos, aqueles crimes pequenos, né, criminalidade de menor potencial ofensivo, pena máxima até 2 anos, você usa a Lei 9.099, tá bom? Esse é o âmbito de aplicação, 9.099, tá? De 95. Bem, agora voltando para a apelação do processo penal, regra.
Aqui no processo penal, então, saiu uma sentença. Primeiro ponto, então, que vocês têm que saber, pelo amor de Deus, sigam isso para sempre, tá, pessoal? Leiam a sentença. É algo que parece simplório, mas o ponto de partida, é você ler a sentença com bastante atenção e anotar os pontos de resignação, aqueles pontos que lhes parecem que tenham que ser impugnados. Então, o primeiro ponto é esse, estabelecer o objeto do seu recurso. É lendo a sentença que você vai fazer isso. Então, você vai ler a sentença do juiz, né? O juiz ACO, aquele que proferiu a sentença, vai ler essa sentença e vai já anotando, olha, ele tem erros aqui na análise da matéria fática, ele não devia ter absolvido porque não considerou, ele não analisou determinada prova que nós apontamos nos memoriais. Houve contradição na sentença, porque uma hora ele afirma uma coisa, depois outra. Ele, na pena, ele não seguiu o critério trifásico, ele aplicou a pena, subiu a pena, fixou a pena base acima do mínimo e não justificou. Então, vocês vão anotando os pontos de resignação. Por quê? Porque é importante que na peça de recurso, nas razões de recurso e na própria peça de interposição, você já diga, né, ao menos já esteja estabelecido ali o objeto da resignação, principalmente nas razões recursais. Você estabeleça, inclusive, eu sugiro que você estabeleça por tópicos, tá, esses pontos, para que fique mais fácil a resignação. Então, primeiro ponto, então, a peça de interposição. A apelação a uma peça de interposição que é sempre para o juiz que proferiu a sentença. Eu tomei a liberdade aqui de colocar uma pecinha aqui para vocês, de interposição, simples, tá? A primeira coisa é endereçar o endereçamento, né, para o juiz que proferiu a decisão. Então, excelentíssimo senhor juiz de direito, tá errado, não é juiz de direito, pessoal, juiz federal, porque juiz de direito é só das varas estaduais. Então, se for juiz de direito, ó, já é um erro aqui, hein? Se fosse fazer o jogo dos 7 erros, juiz de direito você não coloca, você põe juiz federal, porque juiz de direito é o juiz estadual. Então, juiz federal da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo. Então, tomem cuidado. Se você estiver atuando na Justiça Estadual, você vai chamar de juiz de direito, tá? Na Justiça Federal, licença, eu acho que a gente não tá vendo a peça. Não? Para mim, só mostra o slide, apelação, recurso ordinário por excelência. Ah, então não tá andando. Deixa eu ver. Agora foi. Agora eu consigo ver. Deixa eu ver. Agora você vê ou não? Agora eu vejo. Obrigada. De nada, obrigado por ter me avisado. Ó, aqui, ó, excelentíssimo senhor juiz de direito. Tá vendo? Tá errado aqui, juiz de direito tá errado, porque se eu tô falando de subseção judiciária, estamos na Justiça Federal. Então, primeiro ponto, você chama juiz de direito só juiz estadual. Juiz federal na área federal, tá bom? Como vocês sabem também, comarca é só na Justiça Estadual. Aqui na Justiça Federal são subseções. Então, subseção judiciária de São Paulo, subseção judiciária de Ribeirão Preto, subseção judiciária de Campinas e assim por diante. Anotem, então, aí que já temos um erro. Autos, tchau. É comum o pessoal, às vezes, colocar processo número tal. Isso é um equívoco da prática, porque, na verdade, o processo é uma entidade abstrata, né, pessoal? Vocês viram a faculdade inteira que processo é relação jurídica mais procedimento, ou procedimento e contraditório. O processo é algo que você não vê. O que você vê, toca e tangencia, que tem números, são os autos. Então, usem a expressão autos, número tal, tá certo? E aí, João da Silva, né, o réu, por meio de seu advogado constituído, não se conformando com a sentença de folhas tal. Hoje, com o processo eletrônico, cada vez não vai ter menos, né? Sentença de folhas tal. Geralmente é sentença constante do ID número tal. Então, no processo eletrônico, não sei se vocês já analisaram alguma vez um processo eletrônico, tem lá um ID número tal, onde consta lá a sentença. E aí essa parte em verde, especificamente no tocante à pena aplicada. Aqui é importante vocês saberem o seguinte, na peça de interposição, é que vocês vão dizer se a devolutividade é plena ou parcial. Como assim, Andrei? Você pode recorrer de toda a sentença, devolvendo ao tribunal a análise de toda a sentença, ou de parte da sentença apenas. Então, se você só fala assim, olha, eu estou recorrendo especificamente no tocante à pena aplicada, significa que você só está devolvendo ao tribunal aquele ponto da pena aplicada.
Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque o tribunal, ele só vai poder analisar, se você só leva ao tribunal a pena aplicada, em princípio ele só vai poder analisar aquela questão, aquele ponto, tanto um devolutum quanto apelatum. André, e se eu ficar quieto, não falar nada? Aí você vai estar recorrendo de toda a sentença. Para os membros do Ministério Público, especificamente, para a defesa, não tem problema. Eu poderia até falar de maneira geral e, nas razões, restringir, falar só sobre de alguns aspectos. Mas no caso do membro do Ministério Público, como o Ministério Público não pode desistir do recurso interposto, se eu recorrer de maneira ampla, eu não posso, nas razões recursais, restringir. Tudo isso estou explicando para vocês pelo seguinte: quando vocês forem especificar aqui, então, o ponto da resignação, se você é advogado, é melhor talvez não especificar, deixar de maneira ampla, tá? Não se conformando com a condenação e com a pena aplicada de maneira ampla, você está resignando tudo, tá? Ou deixar só de maneira mais ampla. No caso do Ministério Público, pelo contrário, se você deixar amplo, depois você vai ter que recorrer de tudo. Não, tá? Não só da pena. Então, por exemplo, se o Ministério Público fala assim, resignado com a sentença absolutória, com a sentença condenatória de folhas tal. O Ministério Público recorre disso, ele está recorrendo de toda a sentença condenatória. Então, depois ele não poderia restringir no recurso o âmbito de devolutividade da questão, tá bom? Então, a primeira coisa é isso. Ali na própria petição de interposição que você já vai delimitar o recurso. E aí, em seguida, você pode dizer com fundamento em qual artigo que você está apelando. Nós vamos ver que o fundamento base, no caso de sentenças absolutórias e condenatórias, é o artigo 593.1 do CPP, tá? Esse é o fundamento base, mas há outros, tá, pessoal? E requer seja aberta nova vista para apresentação de razões recursais, no termo do artigo 600, caput do CPP. Veja aqui que interessante, pessoal. Ao contrário do processo civil, no processo penal, o recurso de apelação e também no recurso distrito, ele é interposto em 2 tempos. Então, primeiro você interpõe o recurso de apelação e, segundo, você apresenta as razões, em um momento distinto. Então, você tem 5 dias para interpor a apelação. Tá? Esse prazo, depois a gente vai ver como conta, mas você tem 5 dias para interpor a apelação. Depois você tem mais 8 dias, como regra, para apresentar as razões recursais. Então você interpõe as razões, o juiz depois te intima novamente para apresentar as razões recursais no prazo de 8 dias. 5 dias para interpor, 8 dias para apresentar as razões. E o que é importante, pessoal, aqui é importante 2 pontos. Primeiro, o que realmente você não pode perder prazo é o prazo da interposição. Se você perdeu esse prazo de 5 dias, acabou. Seu processo transita em julgado. Olha o perigo, então. Então, você perdeu esse prazo de 5 dias, tá? Transita em julgado a questão. Então, não pode perder o prazo de 5 dias. Andrei, mas se eu perder o prazo de 8 dias, eu interpus no prazo de 5, eu perdi o prazo de 8 dias para arrazoar. Arrazoei no prazo de 10º prazo. Aí não há, segundo a jurisprudência, a doutrina, não há tanto problema, porque aí é mera irregularidade, tá bom? Mas o prazo de 5 dias é um prazo próprio. Se perder, acabou, pessoal. Andrei, conta como no processo civil, por dias úteis? Não, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, não conta como dias úteis. Aqui o prazo é sequencial. Então, se eu fui intimado na sexta-feira, começa a contar no primeiro dia útil seguinte, segunda. Então, segunda é o dia 1, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu tenho até sexta-feira para interpor a apelação. Tá bom, pessoal? Tomem muito cuidado com isso. E se tiver um feriado no meio da semana, Andrei, que nem essa semana que vem tem feriado. Vamos supor que eu fui intimado hoje. Hoje é o dia 1. Amanhã não é feriado. Hoje é o dia da intimação. O dia 1 é amanhã. Começou a contar amanhã? Amanhã é o primeiro dia do prazo. Ele passa a correr independentemente de feriados, dias úteis no meio, tá bom? Se ele começou a correr, não para mais, tá? Então, só se, por exemplo, eu for intimado na terça e na quarta for feriado, aí eu só vou começar o dia depois do feriado, que começa a correr, tá? Mas se o prazo já começou a correr, ele é sequencial em dias úteis. É o artigo 798 do CPP, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Andrei, mas eu não entendi. Pois não. O Ministério Público tem prazo em dobro também?
Não, boa pergunta. Para interpor recurso, o Ministério Público não tem prazo em dobro aqui. O prazo em dobro é para a Defensoria Pública, ela realmente tem prazo em dobro. Mas o Ministério Público não tem prazo em dobro aqui. O prazo do Ministério Público também é de 5 dias para a apresentação das razões recursais. Tá? A forma de contagem desse prazo, eu não sei, eu acho que provavelmente o professor Gustavo vai falar posteriormente disso, tá, pessoal, da forma de contagem. Hoje eu só vou falar basicamente das hipóteses de admissibilidade. Mas só para vocês saberem, em princípio, para defesa, em princípio, tá, é da dupla intimação. Defesa intima primeiro o acusado e depois o advogado, ou o contrário, advogado e depois, os dois têm que ser intimados. Por que os dois têm que ser intimados, Andrei? Porque, segundo o artigo 577, o condenado, o réu, mesmo que não condenado, o réu, ele tem de capacidade postulatória para recorrer independentemente do advogado dele. O que significa isso, Andrei? Significa que o oficial de justiça, quando ele vem intimar o réu da sentença, ele mesmo, o réu, já pode dizer, eu quero recorrer dessa decisão. E se ele fizer isso, está interposto o recurso. Tá certo? E aí se ele não tiver advogado, o advogado dele tiver sido desconstituído ou não apresentar razões, o juiz tem que dar um advogado para apresentar razões. O recurso está interposto pelo próprio réu. Então, veja, essa é a grande particularidade no processo penal que justifica. Primeiro, em regra, deve haver a dupla intimação. O STJ tem tido um pouco, vocês trataram de intimação da sentença, quando vocês viram sentença, e o STJ vem seguindo as regras do artigo 392, algumas regras do 392, e vem afastando essa necessidade de dupla intimação. Mas vocês têm que defender a necessidade da dupla intimação. Eu acho que, como advogado, pelo menos, eu defenderia, olha, tem que intimar os dois, só quando intimar os dois é que deve, na segunda intimação é que deve correr o prazo de 5 dias. Então, intimou 1 mês atrás o réu, e depois intimou o advogado, da sentença, só com a segunda intimação é que começaria a correr o prazo de 5 dias. A ordem não importa, pode ser o contrário, primeiro o advogado, depois o réu. Mas tomem cuidado, porque o STJ vem aplicando as regras do artigo 392 e não vem, muitas vezes, seguindo essa regra da dupla intimação. Então, talvez, num caso, no dia a dia, seja mais cauteloso você não esperar a segunda intimação, talvez, tá? Só para evitar que você seja pego de surpresa com uma decisão dessa do STJ. Tudo bem, com pessoal? licença, qual artigo que o STJ vem aplicando? É o 392. Quer ver, o artigo 392, se eu não estiver equivocado, que é o que fala da intimação da sentença. Eu vou até confirmar agora, porque eu não sou muito bom de número de artigo, então pode ser que eu esteja errado. Isso mesmo. Lá, o artigo 392 diz lá, ele fala diversas formas de intimação da sentença. Vocês vão ver diversas formas. Em tese, a intimação pessoal era só o réu preso, tá? Como regra, né? Basicamente só essa. Então, se você seguir o artigo 392, nem sempre o réu é intimado pessoalmente. Mas a jurisprudência, a doutrina, defendiam, olha, você tem que intimar os dois, por conta da ampla defesa, e porque ele pode recorrer autonomamente. Por isso que se estabeleceu a regra da dupla intimação. Mas o STJ, o ano passado, começou a aplicar o 392 na linha, de maneira mais, digamos assim, mais seguindo as regras do 392, tá? Por isso que é importante, talvez, ter um pouco de cautela, principalmente quando não for réu preso, tá bom, pessoal? Andrei, mas e por que tem essas duas peças, né? Você falou que tem a peça de interposição e a peça de razões. Exatamente por conta dessa particularidade do processo penal, em que o próprio réu pode recorrer ele mesmo, ele tem capacidade postulatória especial. Se ele tem capacidade postulatória especial, é melhor que tenha uma peça de interposição, ele mesmo pode interpor o réu, e uma outra peça de razões. Isso justifica que haja essas duas petições, tá bom, pessoal? Essa é a razão histórica, é a razão que justifica que haja essas duas peças e seja comum aplicar. Nada impede de você já interpor o recurso e já apresentar as razões. Mas, em geral, o que se faz é isso, pede prazo para apresentar as razões. Tá bom? Essa é a razão desses dois momentos. Aí, temos em impede deferimento, nome da advogado, nome do advogado e OAB. Só tomem cuidado, isso é uma dica mais de concurso, pessoal, e a própria OAB, na OAB não coloque em nome, tá? Porque você pode se desclassificar. Quanto em concursos públicos, você não deve colocar o seu nome. Se você colocar seu nome, você está identificando a peça, você pode ter o recurso
não reconhece, sua prova anulada. Nessa petição de interposição, pessoal, uma particularidade também no processo penal, você pode pedir a aplicação do artigo 600, parágrafo 4º do processo penal, que diz o seguinte: se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação que deseja razoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberta a vista às partes, observados os prazos legais, notificadas às partes pela publicação oficial. O que é isso daqui, André? Eu não entendi. É o seguinte, na apelação, e só na apelação, tá, pessoal? Não aplica isso aqui para recurso de sentido estrito, nem para outros recursos, correção parcial, não. Aqui é só na apelação. O advogado, a defesa, só a defesa, o Ministério Público também não pode usar isso daqui, essa prerrogativa, a defesa pode dizer assim, olha, juiz, naquela peça de interposição, em vez de falar protesto para nova intimação para apresentar razões, eu peço assim, protesta por apresentar suas razões na superior instância, nos termos do artigo 600, parágrafo 4º do CPP. Isso significa que, em vez de você apresentar as razões recursais perante o juiz que proferiu a decisão, você vai apresentar as razões recursais no tribunal, no órgão ad quem. Então, a peça de interposição você vai apresentar para o juiz, e só quando o processo chegar no tribunal é que vai abrir vista para você apresentar as razões recursais. André, mas por que existe isso? Isso tem uma razão histórica. Vocês imaginem, na década de 40, o professor Gustavo, se fosse um advogado na década de 40, tivesse um cliente lá em Ribeirão Preto. Então, imagina para ele se deslocar lá para Ribeirão Preto, para levar a petição dele, na época, obviamente, não tinha e-mail, não tinha nada, era muito mais difícil as comunicações à distância. Então, ele interpunha a razão, como geralmente os advogados eram da capital, onde estavam os tribunais, eles pediam para, em vez de ter que apresentar as razões lá em Ribeirão Preto, fazer uma nova viagem lá para Ribeirão Preto, ele apresentasse já aqui no tribunal, que era na cidade de São Paulo. Então, por uma razão histórica, iminente, é que existe esse artigo 600, parágrafo 4º do CPP. Na minha leitura não tem mais razão de ser, mas ele está lá, ainda em vigor, então vocês podem se valer dessa razão. Andrei, mas se eu apresento então você interpôs uma petição e protesta, como advogado, protesta por apresentar suas razões na superior instância, no termo do artigo 600, parágrafo 4º. Quem que vai apresentar as contrarrazões? Você vai ser intimado, você vai apresentar as razões lá no tribunal. E as contrarrazões? Todo recurso tem que apresentar, tem razões e contrarrazões, né? Por conta do princípio do contraditório e da dialeticidade dos recursos. Nesse caso, sempre teve uma discussão grande se era o procurador, o membro do Ministério Público Federal, o membro do Ministério Público no tribunal ou o membro do Ministério Público em primeira instância. No MPF, o enunciado 8 foi reeditado há pouco tempo atrás, dizendo assim, nos casos do apelante se valer dessa regra dos 600, parágrafo 4º, as contrarrazões vão ficar a cargo do Ministério Público Federal, de segunda instância. Veja que interessante. Então, se você interpor recurso, pedir para aplicar o 600, parágrafo 4º, vai para o tribunal vai te intimar para apresentar as razões. Quando você apresentar as razões, quem vai apresentar as contrarrazões não é o membro do Ministério Público em primeiro grau, pelo menos do Ministério Público Federal, é o membro do tribunal, procurador, que chama Procurador Regional da República. Mas aí nós vamos ter um outro problema. Porque no tribunal, geralmente, tem o parecer do Ministério Público Federal de segunda instância. Então, você vai ter dois membros, como o mesmo membro não pode atuar como fiscal da lei e como parte apresentando contrarrazões, na prática, o que acontece? Um membro do Ministério Público do tribunal apresenta contrarrazões e um outro membro, diferente daquele, vai apresentar parecer como fiscal da lei. Veja que situação interessante. Mas isso para tentar evitar essa confusão de papéis lá do membro do Ministério Público, como parte e como fiscal da lei. Tudo bem, pessoal? Veja que interessante esse 600, parágrafo 4º. Então, na petição de interposição, você já tem que indicar... Mas também, pois não. No âmbito estadual também ocorre assim, ou é um membro do Ministério Público de primeira instância? Eu não sei como eles... Isso aí que não tem disciplina legal, tá? Eu acredito que seja um membro de primeira instância. No MPF, isso sempre foi variável no tempo, tá? Eu não conheço como eles fazem, porque isso é uma coisa de muito normativa interna, porque não tem nada na lei que prevê isso, tá? Eu sempre achei que o ideal fosse que o próprio membro de primeira instância que arrazoasse o recurso. Tá? Então, talvez lá no Ministério Público Estadual seja o membro de primeira instância. Aí o tribunal devolve
para a primeira instância, o procurador de justiça, o procurador promotor apresenta as contrarrazões e volta para o tribunal. No caso do MP Federal, se entende assim por conta da para ser mais rápido. Porque realmente demora muito, né? Você vir em primeira instância. Mas eu confesso que não conheço como eles aplicam isso, até porque essas questões são de interpretação interna, tá? Eu realmente não tenho conhecimento como eles aplicam. Eu até acredito que eles façam pelo membro do Ministério Público de primeiro grau, porque não tem previsão isso na lei, tá bom? Entendi, tá bom. Eu tenho mais uma... Ah, perdão. Deixa mais uma pergunta. Fica à vontade. Pode falar. Então tá bom, obrigada. A minha última pergunta é se é uma prerrogativa da defesa ou é discricionário do juiz? O juiz pode falar, não, você vai apresentar aqui. É boa pergunta. É discricionariedade da defesa, tá? O artigo 600 não condiciona isso a qualquer juízo de valor do juiz. Recentemente eu vi uma decisão, mas que me parece completamente isolada, de um juiz dizendo, o artigo 600, parágrafo 4º, não tem mais razão de ser, portanto, indefiro a aplicação do 600, parágrafo 4º. Se o juiz faz isso, caberia até, na minha leitura, uma correição parcial, que é um recurso meio... Ele tem uma natureza jurídica um pouco questionável, essa correição parcial, mas sempre que o juiz tomar decisões que causam inversão tumultuária do processo, ou seja, causa bagunça no processo, você pode usar correição parcial. Então, me parece que nesse caso seria uma situação até de correição parcial. Então, respondendo a sua pergunta, é a discricionalidade da defesa, o juiz não pode interferir nisso. Então, se a defesa pede para aplicar o 600 parágrafo 4º, o que o juiz vai fazer? Ele nem vai intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, porque não dá para apresentar contrarrazões sem saber as razões. Então, ele vai encaminhar para o tribunal. Ele não pode fazer juízo de retratação, porque a apelação não tem juízo de retratação, então ele já vai encaminhar para o tribunal e o tribunal lá vai intimar para contrarrazões. Entendi, muito obrigada. Nada, fica à vontade, pode perguntar mais vezes. Alguém mais ia perguntar, eu só não estou vendo os nomes, porque eu não estou vendo, só estou vendo o meu slide aqui, pessoal. Podem perguntar. E eu, Andrei. Eu não sei se é uma pergunta muito pertinente, mas na hipótese que os procuradores de segundo grau, eles estejam atuando como custos legis, né, como fiscais da lei, e suba para o segundo grau também essa função de ter que ser a contraparte, não tem uma confusão meio que institucional da posição do Ministério Público? Eu não sei se faz sentido. Não, faz super sentido. E veja, pessoal, não tem pergunta que não seja pertinente, hein? As dúvidas de vocês sempre são pertinentes e fiquem bastante à vontade para perguntar. Esse é um tema que no Ministério Público e até no STJ teve muita divergência. Por exemplo, teve uma situação em que um membro do Ministério Público cumulou as duas funções, de fiscal da lei e de contrarrazão, né? Contraparte e fiscal da lei. O STJ diz, não, isso não dá. Isso é contraditório. E aí anulou e falou, não, vocês têm que ter dois órgãos diferentes. Mas sempre, veja, tem sempre esse risco de posições institucionais contraditórias. Embora tenha o princípio da unidade, tem um princípio da independência funcional. Nada impede, por exemplo, que eu aqui em primeira instância dê um parecer contra, né, o recurso, e o membro do Ministério Público de segundo grau, como fiscal da lei, diga não, o membro do Ministério Público está errado, tem que realmente dar provimento à apelação. Acontece, com bastante frequência. Embora tenha o princípio da unidade, tem o princípio da independência funcional e, mais do que isso, as funções são diferentes. Esse membro que está apresentando contrarrazões é parte, aquele é fiscal da lei. Então, veja, meio estranho, né, você ter dois membros do Ministério Público, cada um deles apresentando um parecer, né, um como parte e outro como fiscal da lei. E pode acontecer deles terem posições, inclusive, opostas. É possível, inclusive. É meio estranho, eu confesso para vocês que é um pouco estranho isso da divergência. Por isso que, por muito tempo, a Câmara entendia que quem apresentava razões era o membro do Ministério Público de primeiro grau. Devolvia para o primeiro grau e ele apresentava as contrarrazões, depois subia para o tribunal e aí o regional apresentava como custos legis. Mas por conta do tempo que isso acabava trazendo e pela demora no procedimento é que se adotou essa posição mais pragmática da segunda Câmara. Mas é uma posição que realmente traz esse estranhamento, né? Porque você tem dois membros do Ministério Público atuando. Mas é comum isso dentro do Ministério Público, tá? Em algumas situações ter essas divergências institucionais. Tudo bem? Legal, obrigado. Pessoal,
Nada, que isso. Agora, falando das hipóteses de cabimento da apelação, aqui, e é o meu objetivo maior no dia de hoje, é nós vermos essas hipóteses, ou seja, quando eu uso a apelação, tá? Primeira hipótese, antes de falar da primeira hipótese, só um ponto que eu não falei antes. A apelação, como regra geral, é um recurso de fundamentação livre. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que eu posso argumentar qualquer coisa, tá? Não há uma fundamentação vinculada como regra, a não ser nos processos do júri. Tirando os processos do júri, o recurso, eu posso usar qualquer fundamentação. Eu posso alegar que o juiz violou a lei, eu posso alegar que o juiz foi muito rigoroso, eu posso criar fundamentos, pedir clemência, falar que a decisão do juiz é muito dura, embora tenha seguido a lei. Veja, a fundamentação é livre, tá bom? O pressuposto pode ser, inclusive, alegando erro injudicando, ou seja, ele errou na aplicação do direito material, então eu falo do tribunal, aqui o juiz errou ao tipificar a conduta como estelionato, na verdade era apropriação indébita, ou seja, ele, na análise do direito material ele se equivocou, então houve um erro de julgamento. Nesse caso, eu peço a reforma da decisão. Tá? E aí o tribunal reforme a decisão. O tribunal ele vai mudar a decisão, o próprio tribunal muda a decisão. Mas em algumas situações eu posso dizer, e a apelação também serve para isso, para dizer o juiz errou em aplicar o direito processual penal. Então, por exemplo, o juiz não observou o critério trifásico, ou o juiz não intimou não intimou para apresentação de memoriais, ou alegando nulidade. Nesse caso, eu peço, houve um erro em procedendo, ou seja, na aplicação do direito processual. Então, eu peço para o tribunal a anulação da decisão, o juízo rescindente. Eu peço para que o tribunal casse aquela decisão, proferida pelo juiz de piso, juiz OACO, e profira, para que esse juiz de piso profira outra. Então, veja a diferença, tem questão prática aqui envolvendo. Se eu peço para o tribunal a reforma da decisão, é o tribunal que já muda a decisão e já faz a aplicação da nova tipificação da conduta, por exemplo. Se eu estou alegando uma nulidade, um erro em procedendo, o tribunal ele vai fazer o quê? Ele vai anular a decisão para que outra seja proferida. Então, dependendo da fundamentação que você invoca, você tem que fazer um pedido compatível com isso, tá bom, pessoal? Mas o fato é que a apelação admite essas duas hipóteses. Admite erro em procedendo, erro em judicando, ele é ampla fundamentação, eu posso usar os fundamentos que eu quiser, a clemência e assim por diante, qualquer fundamento que eu quiser. Tá bom, pessoal? Eu já disse isso. A primeira hipótese de cabimento da apelação é a regra geral. Caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Aqui o inciso 1 está falando das decisões proferidas por juiz singular para diferenciar das proferidas pelo júri, que vão ser objeto de outro inciso, tá? Quando ele fala sentenças definitivas de condenação ou absolvição, aqui é a sentença que define a lide, seja para julgar procedente o pedido, portanto condenando, ou para julgar improcedente o pedido para absolver, tá bom? Então, tanto a sentença definitiva de condenação ou absolvição, cabe apelação, proferida pelo juiz singular. Então, nesse caso aqui, é o recurso cabível por excelência. Por isso que eu disse que é o recurso cabível por excelência. Julgou a imputação procedente ou improcedente, cabe apelação. Tá? Também cabe apelação, pessoal, isso foi uma alteração de 2008, no caso de absolvição sumária. Vocês lembram da absolvição sumária? Vamos relembrar o procedimento comum ordinário. O Ministério Público oferece denúncia, né, o juiz cita primeiro o juiz analisa preliminarmente se recebe ou não a denúncia, tem uma primeira análise de recebimento da denúncia, que a gente chama de recebimento provisório, manda citar, caso receba a denúncia, citando o acusado, ele vai ser citado para constituir advogado e apresentar a resposta escrita, se ele não constitui advogado, o juiz vai dar um advogado para ele, então ele é citado para apresentar resposta escrita no prazo de 10 dias. Depois de apresentada a resposta escrita no prazo de 10 dias, volta para o juiz ou receber definitivamente a denúncia, lembra que ele já tinha recebido provisoriamente? Aqui, ou ele recebe definitivamente a denúncia,
Ou ele rejeita a denúncia, ou ainda ele tem uma terceira hipótese, que é qual? Absolver sumariamente o acusado. Então, por exemplo, na resposta escrita, a defesa junta um atestado médico mostrando que era impossível que o réu tenha cometido aquele crime, porque ele já estava, ele estava acamado e, por exemplo, inimputável. Ele não conseguia se mexer porque tinha tido um AVC há 10 anos, ou seja, 10 anos antes dos fatos. Junta lá um atestado médico. Então, o juiz mostra, olha, nesse caso aqui, claramente não é ele. Então, absolve sumariamente. As hipóteses de absolvição sumária estão no 397. São só situações quando o juiz tiver certeza, né? Ou menos ele tiver uma probabilidade alta de que aconteceu uma dessas situações. Então, veja, quando verificar existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, e que o fato narrado evidentemente não constitui crime, tá? Embora ele não fale da autoria, que foi esse exemplo que eu dei, se entende que está incluído nessas hipóteses dos 3 incisos. André, por que não inimputabilidade? Porque na inimputabilidade você tem que aplicar medida de segurança. E como medida de segurança é sanção, embora não seja pena, é uma sanção, tem que ser aplicada após o trâmite correto do processo. Porque no processo você pode alegar outras questões. Você pode alegar que ele não foi o autor do delito, que ele, mesmo sendo o autor do delito, ele agiu sem dolo, e assim por diante. São questões prévias que, se você conseguir absolver seu cliente por ausência de autoria, não vai ter nenhuma sanção de medida de segurança. Então, é melhor para você. Por isso que o legislador ressalva a inimputabilidade. E veja, o legislador ainda trouxe uma quarta hipótese, absolvição sumária, quando estiver extinta a punibilidade do agente. Aqui foi um equívoco, na minha leitura, do legislador, chamar essa hipótese de absolvição sumária. Por quê? Quando você declara extinta a punibilidade de alguém, aqui nós não estamos numa sentença definitiva propriamente dita. Por que não sentença definitiva propriamente dita? Quando você extingue a punibilidade, você não está absolvendo o réu ou condenando o réu. Quando você declara extinta a punibilidade, ao contrário de que muitas vezes sai na mídia, foi absolvido por prescrição. Não, se foi extinta a punibilidade, a pessoa não foi absolvida. O que aconteceu? O tribunal disse que, o juiz disse apenas que está extinta a punibilidade, seja por prescrição, por decadência, renúncia, diversas hipóteses extintivas da punibilidade. Significa, portanto, que o juiz declara que a punibilidade, o direito de punir do Estado está extinto. Não significa que ele é inocente no sentido de que ele não praticou o crime. Não, aqui é uma decisão que é definitiva no sentido apenas lato. No sentido, é uma sentença de mérito apenas de maneira lata, não é uma sentença definitiva propriamente dita. Tanto que o artigo 581, inciso 9, diz que das decisões que declaram extinta a punibilidade, cabe recurso em sentido estrito. Olha que incoerência. Então, a absolvição sumária, entre aspas, porque não é uma absolvição, que extingue a punibilidade, cabe qual recurso, Andrei? Cabe os recursos em sentido estrito com base no 581-9, ou cabe com apelação com base no 593-8, no 593, não é 8, não, é o 593-1, que fala das sentenças de absolvição. Qual dos dois que eu vou usar? Aí depende um pouco da posição. Há posição nos dois sentidos, tá? Há aqueles que dão prevalência ao rótulo, como o legislador chamou de absolvição, cabe a apelação. É a posição do professor Aada, Magalhães e Scaranza. Há outros, como eu, professor Gustavo, que entende, olha, embora o legislador tenha chamado de absolvição sumária, absolvição não é. É uma decisão que declara extinta a punibilidade. Portanto, é uma decisão que é definitiva, mas não é uma sentença definitiva que define a lide. É apenas porque a punibilidade é um pressuposto para se aplicar a pena. Então, nesse caso, caberia o recurso em sentido estrito na nossa visão, minha do professor Gustavo, tá bom? Mas, de qualquer forma, esse é até um ponto interessante, porque se caísse isso aqui num caso, você tiver um caso desse, né? Extinta a punibilidade, você é membro do Ministério Público.
está extinta a punibilidade pela prescrição, mas você não concorda com essa extinção da punibilidade, você acha que o juiz calculou errado, e assim por diante. Você vai entrar com qual recurso? Apelação ou recurso em sentido estrito? Aqui é um clássico exemplo de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Lembra do que diz isso? O artigo 5979 diz que a parte, salvo má fé, não será prejudicada pela interposição do recurso errado. Então, esse é um exemplo de que você pode alegar o princípio da fungibilidade recursal. Mas, se tiver um caso desse, eu recomendo, não só isso, quanto qualquer situação que vocês tenham dúvida, em que especialmente quando a doutrina diverge sobre qual o recurso cabível, vocês devem tratar em preliminar de recurso. Então, vocês vão fazer tem a peça de interposição, aí vai ter a peça de razões recursais. Essa peça de razões recursais, ela é direcionada ao tribunal, tá? Nessa peça de razões recursais, você vai fazer um resuminho do caso, um relatório, tá? E aí você fala, é o relatório da preliminar de recursal, da fungibilidade recursal. Aí você vai dizer, tribunal, nesse caso aqui se aplica o artigo 579, porque é uma situação em que há divergência na doutrina sobre qual o recurso cabível. Então, eu interpus a apelação, mas caso esse tribunal entenda de maneira diferente, conheça esse recurso como recurso em sentido estrito. Tá certo? Andrei. Essa é uma hipótese que é importante já na petição já esclarecer. Pois não? Nesse caso, não seria, então, mais interessante para o advogado interpor a apelação, já que o prazo para as razões é maior, se eu não me engano? A sua pergunta é interessante. Veja, esse é um perigo. A sorte é que no processo penal, os dois principais recursos que geralmente dá problema é apelação e recurso em sentido estrito. Há outros, né? Mas a maior parte dos recursos, o prazo de interposição é 5 dias. Tá? Tanto apelação quanto recurso em sentido estrito. Tomem cuidado só, porque se fosse diferente, por exemplo, se fosse o prazo de um fosse 5 e o outro de 2 para interpor, a jurisprudência entende que você tem que interpor no prazo do recurso menor. Se não, presume má fé. Segundo, se não, presume que você está querendo burlar o prazo. Então, só para chamar a atenção de que a jurisprudência entende que se houver interposição no prazo do recurso maior, quando na dúvida, tem um prazo maior e outro menor, se você usou o prazo maior, a jurisprudência presume, na minha leitura equivocadamente, na minha leitura do professor Gustavo equivocadamente, mas a jurisprudência presume que ele sabia qual era o certo, mas ele quis o maior justamente para burlar o prazo. Então, sempre que tiver um princípio, até a sua pergunta é importante por isso, sempre que tiver uma situação, por exemplo, se tiver uma situação em que tem um prazo de 5 e um prazo de 2, ou um prazo de 5 e um de 15 dias, vamos supor um prazo de 5 e um de 15 dias, às vezes há umas situações assim. Nesse caso, você tem que interpor, ou sugiro veementemente que você interponha no prazo menor, porque do contrário a jurisprudência presume má-fé. A jurisprudência diz que há má-fé quando? Quando você usa o prazo do recurso menor, ou quando era caso de erro crasso. Por isso que você tem que, então, essas duas situações, você tem que tomar muita cautela. Se for dois recursos com prazo menor, interpõe no prazo menor. E não pode ser erro crasso. Por isso que é importante, quando você tratar da preliminar do recurso, mostrar que não é erro crasso, que não está previsto em lei, que há divergência na doutrina, na jurisprudência, tá bom, pessoal? E aí, voltando à sua pergunta, seria melhor a apelação? Como o prazo para razoar não é próprio, então, embora o prazo de recurso em distrito seja 2 dias para razoar, se você apresentar em 5 dias, não vai ter consequência processual nenhuma. Tá? Porque o prazo importante no processo penal é o prazo para você interpor a apelação. Eu passo o prazo da petição de interposição. O prazo para você apresentar essa petição de razões recursais, esse prazo é impróprio. Tanto que se você não apresentar como advogado, o que o tribunal vai ter que fazer? Na minha leitura, do professor Gustavo, não pode julgar sem razões. Tem que nomear um advogado para apresentar razões. Ou seja, não dá para ter um recurso interposto que não tenha razões. Confirmando, então, que o prazo de razões é um prazo impróprio. Tudo bem? Então faria diferença você entrar... Desculpa. Pode perguntar, por favor. Então, o fato do prazo para as razões ser maior não implica a má-fé, só o prazo para a interposição do recurso. Isso.
Prazo só da interposição, porque realmente é o único que é próprio mesmo, que traz uma consequência que leva à preclusão. Das razões, não. Então, na prática, o ideal é você ver qual que é... O que eu sugiro é você ver qual que a jurisprudência segue mais, principalmente daquele tribunal. Então, ver naquele tribunal, pesquisar a jurisprudência daquele tribunal, tá? Para ver qual é a posição em relação àquele ponto específico. Se você não achar, aí ver qual que é a posição majoritária na doutrina. Isso eu recomendaria tentar seguir esse recurso. Tá? Não seguir por a questão do prazo, porque isso realmente não interfere muito. Tudo bem? Então, hipótese interessante, então, de cabimento. Então, além da absolvição sumária, de nada, que isso? Fiquem à vontade, o pessoal vai perguntar. Também cabe apelação no caso de absolvição sumária do júri e da impronúncia do júri, tá? Veja, a absolvição sumária do júri realmente é uma sentença de mérito. Absolveu sumariamente, realmente, está dizendo que ele é inocente. Mas a impronúncia não é uma sentença que entra no mérito. É uma sentença que diz o quê? É como se fosse uma rejeição você está dizendo, não tem prova suficiente da materialidade, não tem prova da materialidade, nem indícios de autoria. Ou seja, você não está entrando no mérito para dizer que a pessoa é inocente ou condenada. Não. A impronúncia é uma decisão terminativa, põe fim ao processo sem julgar o mérito. E tanto que no sistema anterior, a 2008, cabia recurso em sentido estrito dela e da absolvição do júri. Absolvição sumária do júri. Mas o legislador, para não trazer muito problema, ele falou assim, ó, todas as decisões proferidas na fase, né, ali, então, de absolvição sumária e impronúncia, cabe apelação, tá? Então, é uma situação em que o legislador, por questões pragmáticas, disse isso no artigo 416, da sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação. Então, tomem cuidado no júri, tá? Se você for recorrer contra uma decisão, uma sentença, uma decisão de impronúncia no júri, não usa o 593.1, usa o artigo 416, tá bom? Só pena que você está usando um fundamento que não é propriamente correto. Tá, então, a primeira hipótese mais ampla de cabimento da apelação, então é essa, a condenação e absolvição, tem a condenação e absolvição do júri. Deixa eu só ver uma questão aqui, tá? Depois eu vou falar da lei 9.099 depois. A segunda hipótese de cabimento da apelação, que está no artigo 593, inciso 2, pessoal, é das decisões definitivas ou com forças de definitivas. Veja que não é sentença definitiva, é decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. O capítulo anterior é o que trata do recurso em sentido estrito. Tá? Então, a primeira hipótese que eu digo para vocês, que é essa hipótese da apelação, que é uma apelação subsidiária. Por que é uma apelação subsidiária aqui? Porque ela é subsidiária ao recurso em sentido estrito. Ela é residual em relação ao recurso em sentido estrito. Isso é importante que vocês percebam. Então, se for uma decisão definitiva ou com força de definitiva, que está no artigo 581, nos incisos do artigo 581 do CPP, você vai usar o recurso em sentido estrito. Aqui é só quando a gente tiver uma decisão definitiva ou com força de definitiva que não cabe recurso em sentido estrito, tudo bem? Por isso que ela é subsidiária, residual em relação ao recurso em sentido estrito. Então, primeira dúvida, é uma decisão definitiva com força definitiva, o que você tem que fazer? Primeira coisa aí no artigo 581, se não tiver no artigo 581, aí você vai usar o 593, inciso 2. Andrei, mas que raios é essa decisão definitiva ou com força de definitiva? Aqui é um problema, pessoal. Se vocês forem ler na doutrina e na jurisprudência, nem sempre é muito claro o que se quer dizer com decisões definitivas ou com força de definitiva, principalmente porque força de definitiva. Decisão definitiva, aqui a doutrina costuma dizer que definitiva é aquela definitiva lato sensu, que encerra o processo apreciando o mérito, mas sem absolver ou condenar o acusado. Seria, basicamente, as decisões que extinguem a punibilidade. Essas seriam as decisões definitivas. Por quê? Define ali no sentido de que encerra o processo e aprecia o mérito, mas não absolve nem condena. Só que o grande problema é que essa decisão definitiva, que seria a decisão de extinção da punibilidade, cabe qual recurso da decisão que reconhece a extinção da punibilidade? Cabe recurso em sentido estrito. E como eu disse, se cabe recurso em sentido estrito, você afasta a apelação do 593, inciso 2.
Então, essa decisão definitiva tem pouca serventia, pelo menos segundo essa definição que nós demos. Agora, e a decisão com força de definitiva? Aqui tem mais diferenças na doutrina ainda, mas o que me parece importante, e aqui o professor Gustavo faz uma análise histórica, ele fala assim, olha, aqui o que o legislador se preocupou é com a definitividade fática, ou seja, que aquela decisão vai trazer um dano para a parte, porque vai trazer um dano irreparável. Não é uma definitividade jurídica no sentido de definir a lide, como é a decisão definitiva e a sentença definitiva. Aqui é uma decisão com força definitiva no sentido de que você põe... Aquela decisão pode trazer um dano irreparável à parte, tá bom? Então, nesse sentido que se fala em definitividade, não jurídica, mas sim fática. Isso é um ponto interessante para vocês entenderem o que eu vou dizer é o seguinte. Então, basicamente, pessoal, a jurisprudência, a doutrina, entende que essas decisões com força definitiva incluem aquelas que solucionam processos ou procedimentos incidentais, mas que não colocam fim ao processo, ou seja, nem condenam, não absolvem. O que são procedimentos incidentais? Nós temos o procedimento comum, o procedimento ordinário. No bojo desses procedimentos, às vezes, surgem uns apêndicezinhos, né? Surgem procedimentos que vão incidentes, né? Que nascem em razão desse processo, mas eles têm uma certa autonomia. Então, por exemplo, incidente de falsidade documental, incidente de insanidade mental, esses incidentes, eles dão origem a um procedimento incidental, que tem petição, que tem atividade probatória, e às vezes até uma decisão. Quando a gente está tratando desses procedimentos incidentais, o juiz julga esses procedimentos incidentais, mas sem condenar e sem pôr fim ao processo principal, aí a gente está falando uma decisão com força de definitiva. E também para fins recursais, embora tecnicamente não seja uma decisão definitiva no sentido jurídico, as sentenças terminativas também se incluem nesse conceito. O que são sentenças terminativas, Andrei? Extingue o processo, aquela lá do processo civil, extingue o processo sem resolução de mérito. Também se enquadra aqui na decisão com força de definitiva. Mas sim, lembrem, só se não couber recurso em sentido estrito. Que bagunça que é no processo penal, né? No processo civil é tudo mais fácil. Mas aqui no processo penal é muito mais bagunçado, não tem quase coerência, né, o legislador? Porque tem decisões que põem fim ao processo, que cabe recurso em sentido estrito, que seria o agravo, né, equivalente ao agravo. Mas, infelizmente, nesse ponto, o processo civil está muito avançado em relação ao processo penal. Então, vamos só recapitular. Sentença definitiva, que absolve ou condena, apelação. Decisões que extingue a punibilidade, que seria uma decisão definitiva, cabe recurso em sentido estrito. Se houvesse, e a decisão com força de definitiva? Aqui a gente está falando nem de decisões que absolvem ou condenam, tá? E nem meros despachos. Estamos falando de decisões que põem fim ou ao processo, sem julgamento de mérito, ou a um incidente processual, sem julgamento de mérito, tá bom? Então, como o Tourinho costuma dizer, uma análise mais pragmática, as decisões com força de definitiva são aquelas que põem fim a um processo incidental, ou sem julgamento de mérito, ou ao próprio processo sem julgamento de mérito, tá certo? Então, o juiz extingue o processo por coisa julgada, que é um pressuposto processual negativo, ou extingue o processo por falta de condições da ação, tá? Em determinado momento, tá? Que não seja rejeição da denúncia, porque aí cabe recurso em sentido estrito. Caberia, então, a apelação, tá bom? Com base nesse inciso, artigo 593, inciso 2. Então, na prática, pode ser, a gente pode dizer, pois não, por favor. Com licença, eu posso estar errada, mas eu já ouvi em algum lugar que caberia também apelação de uma decisão que determina a apreensão ou bloqueio de bens durante o processo. Isso vale? Isso é verdade? Eu vou falar aqui exatamente dessas questões, alguns exemplos para vocês, da decisão que determina o bloqueio. A gente já fala um pouquinho sobre esse tema das medidas cautelares reais, já. Tá bom, obrigada. Nada, que isso. Na prática, o que cabe à apelação é as decisões que encerram procedimentos incidentais, tá? Então, por exemplo, incidente de falsidade documental, incidente de insanidade mental e assim por diante, mas não julgam o processo, ou que encerram a própria relação processual sem julgamento de mérito. Mas lembre-se, só quando não couber recurso em sentido estrito. Aqui a apelação, sempre você tem que ir antes
Antes de aplicar o 5932, você tem que ir antes no 581, que tem lá vários incisos que tratam de decisões que cabem em recurso de sentido estrito. Se não couber recurso de sentido estrito e for uma decisão com força definitiva, ou seja, que encerra um procedimento incidental ou a própria relação processual, sem julgamento, você vai usar essa apelação aqui do 593, inciso 2. Então, por exemplo, incidente do juiz que decide um incidente de restituição de coisa apreendida. Incidente, então, o meu celular é apreendido pelo juiz. Eu entro com pedido, o meu celular é apreendido pela autoridade policial, ou pelo juiz. Eu entro com um pedido falando, juiz, já passou 10 meses, meu celular, eu tenho todas as minhas agendas aqui, sem ele eu não vivo mais, quase morrendo. Peço, o juiz devolve o meu celular. Então, ele determina a restituição, ou ele nega a restituição. Veja, não cabe recurso de sentido estrito dessa decisão. Primeiro ponto, vai no 581. Tem lá alguma coisa disso? Não. Então, eu vou lá usar o artigo 593, inciso 2, dizendo que essa é uma decisão com força de definitiva. Porque definiu o incidente, definiu de maneira fática o incidente de restituição de coisa apreendida. Levantamento do sequestro. O juiz determina o sequestro. E aí ele levanta o sequestro. O Ministério Público pode apelar dessa decisão de sequestro. A pergunta, né? E das decisões de apreensão de bens, né? Cabe apelação? Aqui é um problema, pessoal. Realmente, o STF, ele tem decisões dizendo que das decisões de apreensão caberia, quando há apreensão de bens, sequestro, o juiz dessa decisão caberia apelação, né? Mas a primeira questão é a seguinte, antes de você apelar, se o juiz sequestrou, determinou o sequestro de bens, primeira questão é você tem vários procedimentos incidentais que o Código prevê. Basicamente, 3 incidentes, que são os embargos que o Código de Processo Penal prevê, nesse caso de medidas cautelares reais. A gente está falando de sequestro, apreensão de bens, medidas cautelares reais. Então, lá sua conta foi apreendida. Você pode entrar com os embargos. Primeiro, se for embargo de terceiro inocente, não tem nada a ver com a paçoca. Apreendeu uma conta de um terceiro que não tem nada a ver com isso. É o chamado embargo de terceiro inocente. Tem os embargos de terceiro, que é um terceiro de boa-fé. E tem os embargos do próprio acusado, né? Nesse caso, você vai embargar, e aí o resultado desses embargos, que é um processo incidental, parcela da doutrina entende que caberia apelação, Suprema, inclusive, tá? Diz que desse resultado, da decisão desse sequestro, caberia apelação. Mas esse é um tema muito mal cuidado, o professor Gustavo tem uma posição um pouco particular, tá? O Gustavo entende que, né, tem uma posição peculiar particular, né, em relação a esse ponto, ele critica, ele acha que não é uma decisão, porque não define ali de se essa decisão não faria coisa julgada. Então, há uma certa divergência na doutrina, mas se eu tivesse que recorrer na prática, o que eu sugeriria para vocês? Entraria com os embargos, tá? Entraria com os embargos, a depender do embargo, são 3, tá no 124, se eu não tiver 123, 124, do CPC, se eu não tiver CPP, se eu não tiver equivocado, dessa decisão que o juiz proferir, isso, não é 122, não, acho que é o 130 e... deixa eu ver aqui. 130 e o 131 são os embargos, tá? 129, deixa eu ver se eu estou certo. 129, isso. 129, embargos de terceiro, e o inocente, e o 130 do embargo do terceiro, do acusado, tá? E do terceiro de boa-fé. São três tipos de embargos. 129 e 130. Então, eu sugiro, em caso de apreensão de bem, medida cautelar real, entra com esses embargos, primeira coisa, que é um procedimento incidental. Com o resultado desse procedimento incidental, a apelação. Tá bom? Essa é a minha sugestão mais pragmática para, se no dia a dia vocês tiverem um caso assim. No Ministério Público Federal, às vezes a gente precisa usar essa apelação quando o juiz, por exemplo, indefere pedido de interceptação telefônica, busca apreensão e quebra o sigilo bancário e fiscal. Nesses casos, é uma decisão definitiva no sentido de que vai me causar um dano irreparável, naquele sentido de definitividade fática e não jurídica, tá? E não cabe recurso em sentido estrito dessas decisões. Então, na prática, se eu peço uma interceptação telefônica, eu entro com uma apelação se o juiz indefere. Tá bom, pessoal?
Uma situação interessante que está vindo na prática, acontecendo com bastante situação, é você ter um pedido de colaboração premiada. Então, vamos supor que eu, como membro do Ministério Público, faço um acordo com um cliente do professor Gustavo. Nós fazemos lá um acordo de colaboração premiada, então quem faz o acordo escreve lá o acordo de colaboração premiada, é o membro do Ministério Público e o advogado e o acusado, né, o colaborador. Esse acordo de colaboração premiada, ele tem que ser submetido a um juiz para a sua homologação. O juiz, essa decisão do juiz que homologa o acordo é que dá eficácia a esse acordo de colaboração. Antes da homologação não tem eficácia, após a colaboração tem eficácia. Então, se diz que a decisão que homologa a colaboração premiada, ela tem uma eficácia, ela que produz efeitos, tem eficácia. É uma condição de eficácia da colaboração premiada. E se o juiz não homologa essa colaboração que nós fizemos? Tem alguma previsão legal? Não tem. Se você for no artigo 581, você vai lá, o inciso 25 diz que cabe recurso instrito da decisão que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28A dessa lei. Mas veja, acordo de persecução penal é um acordo que eu evito o processo. É um acordo para evitar o processo com uma finalidade de sumarizar o procedimento. Ou seja, o legislador, com o chamado acordo de não persecução, ele quer o quê? Acabar com os processos, diminuir o processo e diminuir a estigmatização dos investigados. Ou seja, para o lado do Ministério Público é evitar aquele processo, e aí com base o investigado vai cumprir algumas condições indicadas no artigo 28A, e para o lado do investigado ele não vai ter que se submeter ao processo e toda a estigma que tem um processo. Então veja que ele é um instrumento para evitar o processo, não é um instrumento para obtenção de provas como é a colaboração premiada. Então, não me parece, e a jurisprudência, vocês vão ver, vocês já viram isso quando estudaram esse recurso de sentido estrito, a jurisprudência e a doutrina entende que as hipóteses do artigo 581 são taxativas, não admitem analogia, admitem até uma interpretação extensiva, uma certa ampliação do seu conteúdo, mas não analogia. Eu tenho uma certa ressalva em relação a isso, mas essa é a posição que a jurisprudência do STJ, inclusive, admite. Então, não me parece que esse artigo 581, 25, justifica, até porque essa alteração aqui foi pelo pacote anticrime. E se o pacote anticrime não quis prever que recusa homologação à colaboração premiada, e veja, houve alterações da colaboração premiada pelo pacote anticrime, ou seja, o pacote anticrime incluiu o acordo de não persecução, fez alterações na colaboração premiada, mas só incluiu o recurso em sentido estrito que recusa homologação à proposta de acordo de não persecução, se omitiu em relação à colaboração premiada. Com base nesses fundamentos, o STJ recentemente entendeu que a emenda é um pouco maior, mas se quem quiser dar uma olhada, dizendo, analisadas as espécies de recursos elencados no CPP, tem-se que a apelação criminal é apropriada para confrontar a decisão que recusa a homologação da proposta de acordo. Ou seja, o STJ, um recurso do ministro Schettino, diz, nesse caso aqui, não cabe recurso em sentido estrito, ele afasta expressamente o inciso 25 com esses argumentos que eu disse para vocês. Não cabe interpretação analógica, não cabe analogia no artigo 581, e o legislador não quis alterar o 581, foi uma omissão voluntária, proposital do legislador. Então, e ele disse que o ato que não homologa, ele não ocasiona uma situação de inversão tumultuária do processo que justificaria o uso da correição parcial. E ele tem força de definitiva. Força de definitiva, mais uma vez, naquele sentido de uma definitividade fática, não jurídica. Não define a lide, mas traz uma consequência prática, tanto para o membro do Ministério Público quanto para o imputado. Para o Ministério Público, ele não vai ter acesso àquele meio de prova, aquelas provas. Para o imputado, ele não vai ter direito ao benefício processual. Então, nesse sentido, que é uma decisão que tem força de definitiva, que ele fala aqui, uma vez que impede o negócio processual com prejuízo às partes interessadas. Tá? E, além disso, o cabimento do recurso de sentido estrito está taxativamente indicado no 581. Tá bom? E não há em nenhum inciso uma das hipóteses que se assemelha àquela do artigo 4. Mas é interessante que, mais uma vez aqui, nesse RESP, se entendeu que era cabível, aqui também, aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com base no artigo 579. No caso, o Ministério Público tinha usado correição parcial. E o STJ diz, olha, nesse caso havia dúvida objetiva, não vou prejudicar o Ministério Público. Então, ele conheceu o recurso,
a correção parcial como apelação. Tá bom, pessoal? Mas daqui em diante, se cair na prova, como já tem uma decisão da STJ, eu sugiro, nesse caso, que vocês entrem com apelação e não com recurso em sentido estrito. Só, agora sim, falando da apelação na Lei 9.999, ela tem algumas particularidades, tá, pessoal? Primeira particularidade, ao contrário do regime do CPP, a apelação na Lei 9.999, você já tem que apresentar petição e razões no mesmo ato. Ou seja, eu apresento as razões recursais e já apresento as razões recursais no mesmo momento, tá bom? Tomem cuidado com isso. E no prazo, que não é de 5 dias, mas sim de 10 dias. Primeira particularidade, então, petição e razões no mesmo ato. Segunda particularidade, prazo de 10 dias e não de 5 dias para apelar e 8 para razoar, como é no regime do CPP. E mais, quem julga a apelação na Lei 9.999 é a turma recursal. Então, você dirige as razões recursais não por um tribunal, e sim para a turma recursal, que é composta por 3 juízes. Então, você vai pôr lá, a petição de interposição é para o juiz, e as razões recursais, o juiz que proferiu a decisão, o juiz do juizado criminal, e as razões recursais você vai dirigir egrégia turma recursal. Tá bom, pessoal? Então, aqui também tem essa particularidade. 3 particularidades. E mais, uma quarta particularidade. As hipóteses de admissibilidade da apelação são um pouco diferentes da Lei 9.999. Cabe não só contra a sentença de condenação à absolvição, mas também contra a sentença que homologa a transação penal. Contra a sentença que homologa a transação, então o juiz homologa a transação penal, caberia a apelação. E da decisão que rejeita a denúncia ou queixa. Aqui é uma particularidade importante, porque no CPP... a decisão que rejeita a denúncia ou queixa cabe recurso em sentido estrito. Aqui é uma decisão que rejeita a denúncia ou queixa, cabe apelação. Tudo bem? Então, tomem cuidado com essas 4 particularidades, tudo bem? Andrei, mas você falou que o acusado pode interpor razões, ele pode sozinho recorrer. Ele mesmo vai ser intimado da sentença do JEF, da juizado especial, ele pode falar, eu quero recorrer. E nesse caso, o próprio professor Gustavo fala, nesse caso aí tem que se abrir uma exceção a essa regra da petição e razões no mesmo ato. Como o próprio acusado pode ele mesmo interpor, se ele interpõe o recurso por si mesmo, valendo-se da sua capacidade especial, postulatória, nesse caso as razões vão ser apresentadas no segundo ato pelo seu defensor. Não dá para você exigir que o acusado apresente suas próprias razões naquele mesmo ato. Então, essa é uma hipótese que o Gustavo, me parece com razão, defende que há uma separação entre petição e razões no JEF, tá? Mas a regra é que você tem que apelar, peticionar e já apresentar as razões. Aqui, pessoal, aqui nós já estamos indo para a parte final. Eu disse para vocês que nas hipóteses do inciso 1 e do inciso 2, a fundamentação é livre, né? Mas no júri, é uma exceção a isso. Nos casos do júri, trata-se de recurso com fundamentação vinculada. Como assim, Andrei, fundamentação vinculada? Eu tenho que argumentar necessariamente 4 fundamentos. Só os 4 fundamentos que estão no artigo 593, que nós vamos ver agora mesmo. Tem inciso 3. 4 fundamentos. Andrei, mas por que no caso do júri tem essa diferença? Porque vocês estudaram que o júri é soberano, inclusive por garantia constitucional. O que significa soberania dos vereditos? Significa que os jurados, eles são soberanos, eles têm autoridade exclusiva para decidir sobre a autoria e sobre a materialidade. Sobre esses temas, ou seja, sobre se alguém praticou um crime, autoria e materialidade, o tribunal não pode se substituir aos jurados. Nesse caso, quem é soberano são os jurados, tá bom? A gente vai ver que essa soberania não pode ser um absolutismo, uma liberdade sem limite, claro, mas sobre o tema da autoria e da materialidade, os jurados são soberanos. Eles é que vão definir se a pessoa é autora de um crime, se tem materialidade e autoria delitiva, tá bom? E tem uma outra particularidade no júri também, né, pessoal? O júri tem sigilo das votações. Você não sabe, e aí o princípio é o da íntima convicção. Os jurados, eles não fundamentam por que eles estão condenando a pessoa, diferente, né, de outros sistemas, mas aqui no Brasil eles só vão julgar os quesitos. Você não sabe sequer o que cada um, né, votou, tem a soberania, o sigilo das votações, inclusive.
Então, por isso que o legislador ele restringe as hipóteses de cabimento. Você não pode alegar que a decisão dos jurados é injusta, só isso não dá. No caso do júri, você vai ter que olhar o inciso 3 e ver uma das 4 das hipóteses que nós vamos ver a seguinte, são essas 4. Primeira hipótese. Primeira coisa é ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Nulidade posterior à pronúncia. Então, essa é a primeira hipótese. Houve uma pronúncia. Vocês sabem, procedimento. Pois não, antes por favor. De continuar, os slides estão congelados há um tempinho já. Onde está? Está lá no começo. Isso, agora voltou. Aí tá. Desculpa, perdão. Não, quando for assim, pode me avisar, pessoal, porque eu não sei, esse sistema às vezes dá uma travada. Tá vendo agora? Agora eu tô vendo. Obrigado. Desculpa, viu, pessoal? Mas eu ponho depois os slides lá, tá? Para vocês verem, tá, pessoal? Inciso 3º, então, quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Primeiro ponto, então, você quando vai interpor um recurso no júri, tá? Você tem que fundamentar claramente, indicar, primeiro ponto, né? Como é um recurso de fundamentação vinculada, você tem que dizer qual dos 4 fundamentos que você está usando. Então, lá na petição de interposição, é possível você interpor oralmente no plenário do júri, mas aí você tem que dizer qual o fundamento específico que você está impugnando. Excelência, estou recorrendo, então, na petição de interposição, excelentíssimo presidente do Tribunal do Júri, a defesa de João da Silva, e resignado com a sentença proferida no ID tal, interpõe recurso de apelação com fundamento no inciso 3. Aí você tem que dizer a linha A, a linha B, C ou D, ou mais de uma, tá bom? Mais de uma. Você pode fazer mais de uma? Pode, não tem problema em você acumular as resignações, mas você vai ter que especificar cada uma delas. Então, aqui, primeira hipótese, ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Você vai ter que dizer qual é a nulidade específica. Não basta dizer que o processo é nulo porque houve uma série de ilegalidades. Não, você tem que especificar qual foi a nulidade posterior à pronúncia. E vocês sabem que o procedimento do júri ele é bifásico, né? Tem o oferecimento da denúncia até a pronúncia, que é a primeira fase, que você faz um juízo da acusação, para verificar se tem uma plausibilidade de levar aquilo ao júri. Se pronunciar, o juiz está dizendo, olha, tem prova da materialidade e indício de autoria, vou levar para o júri, que é o juiz natural. Nesse caso, é desse momento da pronúncia em diante que você aqui está alegando, desse momento posterior da pronúncia em diante. E, além de você indicar qual é a nulidade, você tem que dizer, nas suas razões recursais, qual é a nulidade, você tem que demonstrar que você arguiu a tempo aquela nulidade. Tá? Especialmente se for uma nulidade relativa. Então, você tem que... E quando que você tem... Qual o momento próprio para você arguir uma nulidade no plenário do júri que seja posterior à denúncia? Segundo o artigo 40, aquela prevista no artigo 463, parágrafo 1º. Quando o juiz percebe que tem um número mínimo de jurados, são apregoadas as partes, ou seja, chamado o nome das partes e anunciado o julgamento. Nesse momento, olha lá, o 463 diz, comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos e anunciará o processo que será submetido a julgamento. Então, é nesse momento que você tem que pedir a ordem e dizer, excelência, eu gostaria de arguir uma nulidade que aconteceu da intimação da pronúncia, tá? Ou da designação da audiência de julgamento, que o meu cliente não foi intimado, ou uma nulidade posterior à pronúncia, você tem que arguir nesse momento. Se você não arguir isso nesse momento, segundo o artigo 571, inciso 5, vai haver preclusão. As nulidades deverão ser arguídas, as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, que é o antigo 447, mas esse 463. Andrei, e se for uma nulidade anterior à pronúncia? Então, a nulidade da primeira fase de julgamento. Aí você tem que alegar na fase lá das alegações finais, escritas lá, que é as alegações que as partes têm antes da sentença, da decisão de pronúncia, tá? E aí, se o juiz não reconhecer aquela nulidade, você tem que arguir ela em recurso, né? Recurso em sentido distrito contra a decisão de pronúncia, tá? Lá cabe recurso em sentido distrito da decisão de pronúncia. Tudo bem? Então, então, se for uma decisão anterior, você tem que alegar naquele momento sua pena de preclusão. André, se for nulidade absoluta anterior à pronúncia, eu posso arguir na apelação também? Veja, pessoal,
doutrinariamente, eu vou dizer para vocês doutrinariamente. Doutrinariamente, as nulidades absolutas podem ser alegadas a qualquer tempo. Então, nulidade absoluta anterior ou posterior à pronúncia, mesmo que não arguída naquele momento na instalação, em tese poderia ser arguída no recurso. E como que se argui nulidade em um recurso? Preliminar de recurso, tá? Sempre que você for arguir uma nulidade, você vai arguir uma nulidade, uma preliminar de recurso, da ausência de citação, da nulidade da citação. Então, você é lá um defensor público, você vai arguir, por exemplo, uma preliminar de nulidade absoluta do processo. Então, você faz o relatório, você começa preliminar de recurso. Ou da nulidade absoluta da citação. Meu cliente, você é um defensor público, foi citado por WhatsApp. Embora a jurisprudência do STJ esteja admitindo de maneira equivocada a citação por WhatsApp, no caso aqui não foram observadas sequer as cautelas mínimas de citação pelo WhatsApp. Por exemplo, não tinha foto do meu cliente no WhatsApp, não pediu identidade da pessoa com que estava falando, ele não deu ciência. Não sei se vocês sabem, mas o STJ admitiu recentemente uma citação no processo penal por WhatsApp, mas estabeleceu algumas premissas, tá, para essa citação. Então tem que ter a fotinho, o oficial de justiça tem que ver a foto, tem que pedir identidade, pedir uma cópia da identidade, assim por diante. Tá, nulidades. E, André, e nesses casos, então, de nulidade absoluta? Então, teoricamente, você poderia arguir a qualquer momento no recurso. Mas tomem muito cuidado com o STJ, pessoal, vem cada vez mais a jurisprudência de maneira bastante ampla, não admitindo as chamadas nulidades de algibeira. O que seria essa nulidade de algibeira? É aquela nulidade absoluta que a parte guarda na manga para arguir só lá no recurso especial extraordinário. Para que ele faz isso? Para dar nulidade do processo e da prescrição. Então, os tribunais têm sido muito, muito, muito rigorosos com isso. Então, eu sugiro que vocês sempre, mesmo seja nulidade absoluta, seja relativa, sempre arguir no primeiro momento que vocês tiverem, sob pena do tribunal entender que, mesmo sendo a nulidade absoluta, precluiu a oportunidade, tá bom? Tomem cuidado com isso. André. Nesses casos do inciso A, seja nulidade, então, nulidade posterior à pronúncia, o que o tribunal vai fazer se ele der provimento ao seu recurso? Ele vai cassar a decisão do júri. Então, vamos supor que o juiz, naquele dia, houve o plenário do júri, o plenário do júri vai ser anulado, aquele julgamento, e o tribunal vai mandar ser feito outro julgamento. Tudo bem? Então, vamos supor que não houve intimação correta para o plenário. Ou que o plenário foi virtual, e esse plenário virtual não garantiu a incomunicabilidade dos jurados, porque eles podiam se falar durante o julgamento. Tá? Esse é um problema, né, que nós estamos tendo no julgamento de júri virtual. Então, esse é um exemplo. Então, o tribunal anula e outro vai ser proferido no lugar. Outra situação que cabe júri, cabe apelação da decisão do júri. Quando a sentença do juiz presidente, vocês sabem que o júri é composto dos jurados e do juiz presidente, os jurados eles são soberanos para analisar a matéria fática, né, autoria, materialidade, as excludentes, e o juiz presidente é que aplica a pena. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Veja, exemplo de decisão contrária à lei expressa. Ele fixa uma pena mínima, a pena base acima do mínimo sem fundamentação, tá? Então, violou a lei contrariamente. Ou ele não observa o que os jurados, que são soberanos, decidiu. Então, veja que interessante, a decisão no júri ela é chamada de subjetivamente complexa. Vocês sabem, os jurados eles vão responder aos quesitos e solucionar a matéria fática, não só a matéria fática, eles decidem questões jurídicas também, né, excludente, legítima defesa e tudo, mas essas questões os jurados decidem e o juiz vai aplicar a pena, tá, em caso de condenação. Então, o juiz ele está bitolado com os jurados, ele tem que observar o que os jurados decidiram. Então, vamos supor que os jurados reconheceram um homicídio privilegiado, mas o juiz na sentença não reconhece isso. Ele desconsidera, dá o privilégio. Então, nesse caso, ele contrariou a decisão dos jurados. Nesse caso, pessoal, como está tratando da decisão do juiz-presidente, é possível que o tribunal retifique a decisão e julgue o mérito. E aí adapte a lei ou a decisão dos jurados, tá? É o artigo 593, parágrafo 1º. Aqui não teria risco de violação à soberania dos jurados, porque, na verdade, o que eles estão fazendo é adaptar a lei ou adaptar a soberania, na verdade, respeitando a soberania. E
Terceira hipótese, quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou medida de segurança. Então, aqui também, mais uma vez, a gente está tratando da decisão do juiz-presidente. Então, por exemplo, se o juiz-presidente errou, violou a lei na hora de fixar. Então, errou, ele fixou a pena base acima do máximo, tá? Acima do máximo legal. Errou, ou mesmo sem justificar. Ou injustiça. Injustiça é um critério meio equivocado, né? O legislador não devia ter usado essa expressão injustiça. Mas o que ele está querendo dizer aqui, ó, injustiça na aplicação da pena. Houve critérios excessivos ou demasiadamente leves. Então, ele elevou muito a pena acima do que a jurisprudência admite, em razão da reincidência, reduziu demasiadamente em razão de uma atenuante. Então, erro ou injustiça na aplicação da pena, mais uma vez. Nesse caso também, o tribunal pode retificar a pena aplicada. E por fim, pessoal, e aqui a decisão que dá mais discussão, e aí nós já vamos terminar nesse ponto, é a decisão do júri, quando cabe a apelação da decisão do júri, com base no inciso 3D, quando for a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Isso aqui, o que se está querendo assegurar é a soberania dos vereditos. Ou seja, os jurados, eles podem, pela letra da lei, escolher, em tese, analisar as provas e condenar ou absolver de acordo com sua íntima convicção. E o tribunal, ele tem que respeitar isso, salvo se a decisão desses jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. O que se entende por manifestamente contrária? Aqui o que se quer é o seguinte, olha, como eu disse, os jurados são soberanos, mas não são arbitrários, né? Não se pode admitir, como diz o professor Gustavo, uma decisão caprichosa ou arbitrária que contrarie todo o conjunto probatório. Então, o exemplo claro, assim, o que a doutrina fala, decisão manifestamente contrária é aquelas no seguinte sentido, toda a prova vai num sentido, e os jurados decidem contrário. Aí a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Então, não é uma decisão em que eles escolhem uma das posições. Por exemplo, tem uma testemunha que diz que o réu viu o réu atirando. E tem outras 4 testemunhas que dizem que o réu estava no bar na hora do crime. Se os jurados escolhem uma ou outra posição, não seria uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, tá bom? Então, a decisão manifestamente contrária é aquela que vai contrariamente, totalmente à prova existente. O conjunto probatório é num sentido, totalmente no sentido, e a decisão dos jurados é totalmente sem nenhum lastro, menor que seja, nas provas, tá bom? Essa é a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Tá? Pois não. Desculpa interromper, tem uma dúvida nesse sentido. Fica à vontade. Recentemente o STF decidiu no plenário, né, que o defesa da honra não exclui mais acho que é a culpabilidade, né, do feminicídio. Uhum. E eu queria saber se dá para aplicar essa decisão no 3D enfim, os autos demonstram que foi um crime passional cometido por conta de, enfim, defesa. É muito interessante a sua pergunta. O problema dessa decisão do Supremo, ela ainda nós não sabemos como que vai ser interpretada essa questão, porque o que o Supremo ele está dizendo é o seguinte, olha, não se pode mais arguir questão de legítima defesa da honra no plenário do júri. Esse é um tema que está vedado às partes argumentarem. Então, o Supremo ele excluiu um tema dos debates. Então, a defesa não pode mais argumentar, então houve uma restrição aos temas que a defesa pode argumentar em plenário. Tudo bem? Então, realmente, o Supremo decidiu isso em repercussão geral, então não se admite mais que a defesa, assim como o Ministério Público não pode ler a decisão de pronúncia no plenário, ou não pode argumentar que o fato do réu não estar presente, ele não pode argumentar com base nisso, o legislador veda esses temas então ele exclui determinados temas do Ministério Público, agora a jurisprudência criou essa vedação para a defesa, então a defesa não pode argumentar isso.
Na minha leitura, eu não sei como o Tribunal Supremo vai interpretar nisso, o que me parece é que o Supremo veda que eles discutam isso. Não se pode levantar essa discussão. Agora, a sua pergunta é muito interessante, mas e se ninguém argumentar e o tribunal absolver, o tribunal do júri absolver? Se você me permitir um único minuto, eu vou falar disso mais um pouquinho à frente, eu volto nisso, mas a minha percepção é o seguinte, esse tema, se ele for levantado no plenário, me parece que é mais questão de nulidade do julgamento. Então, se no plenário, assim como se o Ministério Público falar, olha, senhores jurados, o réu nem quis vir aqui enfrentá-los, ele é tão culpado que ele nem quis vir aqui. Não teve nem coragem de vir aqui. Se o Ministério Público falar isso, nulidade do plenário. O julgamento vai ser nulo. Me parece que, nesse caso, também, se a defesa arguir, questão de legítima defesa da honra, tem que o Ministério Público arguir e arguir a nulidade do julgamento. Tá bom? Principalmente porque depois que vai para o júri, para o jurado, você não sabe se o jurado absolveu com base naquilo ou não. Então, me parece que a questão é mais de você estar excluindo uma defesa, não pode ser arguído isso. E se arguir, a questão me parece mais de nulidade, e não de prova manifestamente contrária, tá bom? Resumindo a sua pergunta, eu fiz toda uma volta para explicar, mas me parece que a questão é mais de nulidade. Tudo bem? Mas eu vou voltar um pouquinho ainda sobre esse tema, que me parece que esse tema não é tão simples assim. E eu vou falar agora mesmo, quando eu falar de clemência, tá bom? Quando, então, a gente fala aqui em prova... De nada, eu que agradeço a pergunta. Quando a gente fala então, em prova... Pois não, fica à vontade. Nesse sentido? Pois não. Eu não sei se eu entendi errado o que você falou, mas nesse caso dos jurados absolverem mesmo que isso não seja levantado, então a legítima defesa da honra não é levantada, então em tese não teria nenhuma nulidade. Então eles não absolveriam com base num quesito próprio de legítima defesa da honra, seria naquele quesito genérico de você absolve o réu. Nesse caso, não tem nenhuma violação. Esse é um problema, porque não tem, em tese, a gente não sabe como o Supremo vai julgar. Eu volto nisso e eu vou lá, até porque isso é um tema, e aí depois eu volto um pouquinho. É a questão da clemência. Um ponto também é alegado, né? Mas esse que vocês levantaram é muito interessante. Vamos supor, então, que você entendeu o que eu disse mesmo. Você não pode argumentar a questão de legítima defesa da honra em plenário. Isso está excluído, segundo o Supremo. Mas vamos supor que ninguém argumenta. Mas, vamos lá, o cara confessa que matou a mulher pelas costas. É exatamente esse caso que foi julgado pelo júri, pelo Supremo. HC 178.777. Isso é o ano passado. É uma decisão da primeira turma e por 3-2. Uma decisão muito controversa. Por isso que eu disse que ainda não dá para a gente saber como que o Supremo vai lidar com isso. Mas, nesse caso, o relator ministro Marco Aurélio, o caso era exatamente esse. A defesa, o cara confessa que matou a mulher pelas costas e por conta de ciúmes. E aí, pelo visto, alegaram que a mulher não era muito santa, pelo que eu entendi, né? Eu não conheço muitos autos, mas eu acho que foi isso o motivo. O que aconteceu? O primeiro quesito da materialidade. Ele só alegou isso. Olha, eu matei mesmo, matei porque ela me traiu. Ele alegou isso. No próprio interrogatório dele, ele falou isso. No quesito da materialidade, ele matou? Matou. Quer dizer, houve um crime? Houve. Ele foi o autor? Foi. Aí perguntaram para os jurados. Jurados absolvem o réu? E esse caso exatamente aconteceu. Os jurados absolveram o réu. E aí o Supremo diz, por 3-2, que decorre da essência do júri poder absolver o réu com base na livre convicção, independentemente das teses veiculadas, considerados elementos não jurídicos e extraprocessuais. Então, me parece que tem uma certa incoerência, né? Se você não pode alegar, nesse caso, eles absolveram com base na legítima defesa da honra. Então, por isso que eu disse que ainda não se sabe como que o Supremo vai lidar com todas as consequências dessa posição dele, dizendo que não pode argumentar legítima defesa da honra. Mas e se os jurados reconhecerem, como, né, você bem levantou? Nesse caso, o Supremo admitiu, mas como eu disse, foi 3-2. Os ministros, se eu não me engano, o ministro, com certeza o Barroso, e se eu não me engano também o Fux, se eu não me engano, foram contrários a essa posição. Tá bom? Então, veja que o tema não é tão simples. Mas, por exemplo, poderia os jurados absolverem com base na clemência?
Vamos supor que não é questão de legítima defesa da honra. Por clemência, ficaram com dó do réu. Poderia? O STF, nesse caso, justamente decidiu isso. Tá? Então, me parece que aí estaria dentro, pelo menos o Supremo, dentro da livre convicção. Tudo bem, pessoal? Deu para entender esse tema? Veja que tema candente, né? Esse da legítima defesa da honra, tá? Em relação à prova manifestamente contrária, eu já, só me permito mais 5 minutinhos, eu já acabo. Como eu disse, manifestamente é só aquela que não tem amparo em nenhuma prova dos autos. Se os jurados escolherem uma prova, uma das versões existentes, não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos, tá? Andrei, mas e a presunção de inocência? Vamos supor que, então, tem uma testemunha só que diz que o réu é o autor do delito. E uma testemunha, assim, já prestou falso testemunho em outra situação, ou ele só foi ouvido na fase de inquérito, e no plenário do julgamento, 5 testemunhas disseram que ele era inocente, que ele não tinha motivo, que ele não estava no local do crime, assim por diante. E aí, pessoal, como compatibilizar? Em tese, não é decisão manifestamente contrária à prova dos autos, né? Porque tem uma versão ali, tem uma testemunha que falou aquilo. O professor, pela jurisprudência e doutrina majoritária, não seria hipótese manifestamente contrária à prova dos autos. O Gustavo, ele tem uma posição que diz, olha, nesse caso a gente tem que compatibilizar o princípio da presunção da inocência com a soberania dos vereditos. No seguinte sentido, quando se tratar de condenação do júri, você tem que excluir essa expressão manifestamente contrária. Ou seja, se a decisão dos jurados for contrária à prova dos autos, segundo a posição do professor Gustavo e do professor Auri também, se a decisão dos jurados for contrária à prova dos autos, a condenação, tá? Só a condenação for contrária à prova dos autos, o tribunal ele deve analisar o seguinte, olha, aqui tem uma dúvida razoável nesse caso? Parece que sim, nesse exemplo que eu dei para vocês, tem uma dúvida razoável. Então, o que o tribunal faria? Anularia, cassaria aquela decisão para que outra seja proferida. Tudo bem, pessoal? Essa é a posição do professor Gustavo. Pode ser que vocês possam usar isso no recurso, tá? Nessas situações em que o sujeito foi condenado, há uma dúvida razoável, mas a prova não é manifestamente contrária. Tudo bem? Entenderam? É uma posição, não está nem no manual, no curso, tá? Está no manual de recursos dele, tá? Veja, nesse caso, o tribunal de prova manifestamente contrária, o tribunal só pode cassar a decisão, tá? Ele não pode, como ocorreu no caso de maneira equivocada, no caso do Carandiru, o tribunal não pode entrar no mérito. Ele só pode fazer o quê? Cassar a decisão para que outro julgamento aconteça. E veja que interessante, só é possível usar esse recurso uma única vez. Tudo bem? Veja, então vamos supor... Ele é absolvido por legítima defesa, mas não tem prova nenhuma de legítima defesa. O Ministério Público recorre, fala, a prova é manifestamente contrária. Volta. A defesa pode usar mais uma vez? Não pode. Só por um motivo se admite essa apelação. Tudo bem? Veja que não se admite, então, uma segunda apelação pelo mesmo motivo, seja pela acusação, seja pela defesa. Tudo bem? Veja que interessante. Isso é um tiro único, tá? A absolvição manifestamente. Pode ser que o tribunal casse a decisão, vamos dizer, o tribunal diz, olha, a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos. Pode ser que o júri profira uma outra decisão no mesmo sentido do anterior? Pode. E aí? Tá dito. Nesse ponto, não pode mais você anular. Por quê? Do contrário, você ia anulando a decisão do júri até o júri achar a decisão que o tribunal acha certa. E aí você não estaria respeitando a soberania do júri. Quem estaria decidindo era o tribunal. Por isso que só se limita a uma única vez. Porque do contrário, você ia permitindo recursos até se chegar à decisão que o tribunal achava-se correta. E aí, no final das contas, o tribunal seria o soberano e não os jurados. Então, os jurados aí estariam atuando como vassalos do tribunal. Tudo bem, pessoal? Então, e aí a questão da clemência. Só por fim, pessoal, e aí acabamos, no caso do tribunal do júri, a súmula 713 diz o seguinte, o efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Tá? Então, você tem que, se eu apelo dizendo a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, nesse caso, pessoal, só fazendo um parênteses aqui, se você interpõe um recurso falando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, você tem que mostrar claramente
nas razões recursais que a decisão dos jurados foi no sentido e a prova dos autos é em sentido completamente contrário, que não tem nenhum substrato para justificar a decisão dos jurados, tá? Tá bom. Então, vamos supor que eu apelo, falando, olha, juiz, a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, não pode o tribunal conhecer o recurso por outro motivo, por nulidade posterior à pronúncia, por exemplo. Aqui ele está distrito aos fundamentos da interposição. Por isso que é muito importante você usar mais de um fundamento já na interposição, caso você ache que esteja presente. Se você não usar, o tribunal não vai poder reconhecer aquilo, tá? Então, se você interpôs com base no inciso 3A, o tribunal não vai poder conhecer com base no 3D, e assim vice-versa, tudo bem? Então, isso é bem possível, é importante que você, no momento de recorrer, já indique mais de um fundamento na resignação. Tá bom, pessoal? Eu vou passar para o professor Gustavo esses slides, espero que tenha sido claro, tá? Eu não sei se... É 713, isso mesmo, Júlia. Não sei se alguém mais tem alguma dúvida. Tá bom. Eu acho que não, né, pessoal? Eu tenho uma dúvida, com licença, mas é sobre a questão da aula mesmo, do cronograma. Uhum. As peças que a gente precisa enviar no Moodle é na quinta-feira da própria semana da aula, ou seja, dessa aula a gente tem que enviar dia 22? Isso. Ele mandou hoje, vai enviar na quinta-noite, para dar tempo de analisarmos até a segunda-feira seguinte e dar o feedback em relação às peças. Essa que é a intenção, tá? De ser sempre então, já nessa semana, o Gustavo tinha me dito que já tinha enviado para vocês já responderem já na quinta-feira agora, para na segunda-feira que vem já dar o feedback, analisar as questões, tá bom? E até para que surjam as dúvidas, né? Eu acho que a intenção é essa, que vocês fazem, mesmo que nós não tenhamos visto tudo, para que vocês tentem, ao tentar fazer, vocês sintam as dificuldades, onde é que vocês sentiram mais dificuldades, e aí usem o momento da aula para tirar as dúvidas, e eu acho que é super importante nesse ponto, isso realmente eu recomendo vocês, e nesse curso é importante vocês terem também um CPP comentado, para vocês usarem, talvez Código Penal também citado, para usar jurisprudência, citar jurisprudência, já começarem a ter esse hábito, né, de citar, o Gustavo indica alguns, né, na bibliografia tem alguns códigos de processo penal comentados, alguns códigos, tem também, vocês devem ter algum código penal, ou mesmo doutrina, já começar a citar a doutrina, mas com comedimento, tá, pessoal? Não tem coisa mais chata do que aquelas peças de 200 páginas com 150 citações a peça, né, a gente tem que tomar cuidado também com Ctrl+C, Ctrl+V, né, que isso às vezes tem um efeito perverso de a pessoa não ler sua peça, né? Então, tomem bastante cuidado na hora de citar, inclusive, isso é uma coisa que eu recomendo, uma dica prática. Na hora de citar uma jurisprudência, citem aquilo que é essencial, destaquem e diz por que você está citando aquilo. O que aquilo tem de relevância para o caso? Não só cita a jurisprudência, só citar assim à toa. Você diz, olha, inclusive o STJ entendeu que em caso de decisão que não homologa acordo de colaboração premiada, trata-se de decisão definitiva, impugnável com base no artigo 593, inciso 2. Veja a ementa. Aí você coloca lá a ementa, tá? Até para isso a gente tem que tomar um pouco de cautela. Tudo bem? Eu só não sei parar a gravação. Se alguém puder parar, agradeço a todos vocês. E, pessoal, vou postar meu e-mail aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é Andrei